Pessoal, boa noite, obrigado pela audiência. Aqui é Thiago, do VRB. Essa é a nossa terceira edição do VRB Talks, uma série de lives com gestores investidos pelo VRB Previdência. A gente teve uma primeira edição com o Rodrigo Azevedo, da Ibiúna. Depois a gente teve uma live com o Fábio Spínola, da Apex. E agora a gente vai bater um papo com o Florian Bartonek, da Constellation Asset Management, gestora com mais de 12 bilhões de recursos sob gestão, sócia do Jorge Paulo Lemann, da Long Pine Capital, um dos principais gestores de ações do mundo. Para quem não conhece o VRB Previdência, ele está disponível na plataforma da XP Investimentos. 3 características chamam a atenção nesse veículo. A primeira é que você, através do VRB, acessa grandes gestores de fortunas, casas que juntas acumulam cerca de 150 bilhões de reais, de um grupo restrito de famílias, fazem parte do comitê a Turin Family Office, a UBS Consenso, a Terra Capital, o diretor da BW, a XP Advisory. Para ser cliente dessas casas, você precisa ter entre 10 e 300 milhões de reais, dependendo da instituição. Esse grupo diversifica o portfólio do fundo através também de grandes gestores de recursos, fazem parte da carteira Ibiúna Multimercado, Kinesh XTR, NAB Long & Short, SPX Lancer, Constellation, Velt e, muito em breve, a Apex Long Biased. E a terceira característica que chama a atenção é que, através desse veículo, o gestor doa 1/3 da taxa de administração para projetos voltados para a educação e inclusão produtiva no Brasil. A gente espera, ao longo dos próximos 10 anos, alocar cerca de 35 milhões de reais direto nos projetos que buscam causar mudanças estruturais nas vidas das pessoas. A emergência é muito importante, a gente está contribuindo agora na Covid para a emergência, mas é fundamental a gente ter mudanças estruturais também na vida das pessoas, e através do VRB Previdência você consegue contribuir para o projeto, você acaba levando de graça, porque quem doa é o gestor, não o investidor. Hoje aqui na live os entrevistadores serão a Juliana Napolitano, editora-chefe da Infomoney, investidora do VRB. Tomo a liberdade para dizer mais uma vez, a gente fica super orgulhoso de ter a editora-chefe da Infomoney investindo no projeto. O Léo Martins, CIO da Turin Multifamily Office, parceira desde o início, também tem uma exposição relevante no VRB, e o Roberto Teixeira, sócio responsável pela XP Seguros. Sem o Roberto, a gente não teria conseguido estruturar o veículo. E queria super agradecer aqui também o Florian. Espero que vocês tenham uma excelente live, e se sobrar um tempinho, mais adiante eu volto com uma pergunta, fico assistindo daqui. E queria também anunciar, Juliana, vou fazer um jabá aí do livro que você e o Florian são organizadores. A gente, até sexta-feira, quem acessar o nosso site www.vrb.org.br e se cadastrar, a gente vai sortear o livro Fora da Curva, um livro fantástico, eu sou super fã, e a gente vai sortear para quem se cadastrar no nosso site. Muitíssimo obrigado, excelente live para todo mundo. Legal, Thiago, obrigada pela introdução e por falar do livro também. Eu e o Florian somos coautores do livro, já está na segunda edição, tem o Fora da Curva 1 e o Fora da Curva 2, e o Florian, além de ser um dos coautores, é também um dos entrevistados na primeira edição do livro. O livro reúne as histórias de alguns dos maiores investidores do país, o Florian não podia ficar de fora. E aí eu queria começar as perguntas justamente trazendo uma das declarações que você deu para o livro, Florian, não sei se você lembra, mas eu reuni aqui, que você estava falando de crise, né? Então você disse assim, olha, num período de crise, não adianta tentar prever o tempo, o melhor é construir a Arca de Noé e tentar achar empresas que consigam passar bem por um período mais turbulento. Então eu queria saber agora, assim, como é que você está construindo a sua Arca de Noé e como é que você está selecionando as empresas que vão fazer parte do seu portfólio? Legal. Juliana, obrigado. Queria também agradecer o Thiago, o Roberto, o Léo. É um privilégio, uma honra poder participar. Eu acho que nessas horas
a gente percebe como a filantropia é importante, como ajudar é importante, né? Nunca foi tão importante como agora. E assim, estou super feliz assim com o volume de ajuda que o setor privado está tentando fazer, está ajudando. Então, nesse momento, é super importante. Sou entusiasta da VRB, do veículo, da estratégia, da filosofia, da missão. As empresas todas hoje em dia têm que ter uma missão, né? E muitas delas criam uma missão assim só para dizer que tem e tal, não sei o quê. E na VRB não, a VRB tem uma missão mesmo, nasceu com essa missão, não criou a missão depois, ela nasceu por conta da missão. E a Infomani também tem a missão que é educar o investidor, fazer o investidor cada vez mais preparado, né? E quanto melhor preparado o investidor, mais longevidade o investidor tem em termos de capacidade de estar no mercado, de continuar no mercado, e melhor retorno ele vai ter. Respondendo a sua pergunta, ela tem dois aspectos. Eu acho que, primeiro, cada crise, o que é importante quando você está na crise, né? É o portfólio que você construiu antes da crise. Principalmente essa foi muito rápida, né? Não teve muito aviso. Assim. Obviamente, a gente sabia do coronavírus, mas a verdade é que muitos de nós subestimamos o efeito do coronavírus, obviamente, né? Então, não adianta dizer assim, não, quando vier uma crise eu vou ajustar meu portfólio. Não, provavelmente quando vier a crise ela às vezes vem devagar, você acha que não é, quando você vê o mercado caiu 30%, 40%, nesse caso chegou a cair 50%. Né? Então, a Arca de Noé, o portfólio que você construiu antes da crise é que vai ser o portfólio que vai determinar o seu retorno na crise, não só o seu retorno, mas principalmente as suas atitudes, né? Porque o maior risco na crise é você tomar atitudes equivocadas, geralmente é vender na baixa, né? Esse tipo de coisa, né? Então, quando eu falo e essa Arca de Noé, na verdade, ela é nada mais que um portfólio balanceado de acordo com a sua filosofia de investimento, aversão ou não a risco, de acordo com seus objetivos de longo prazo, né? E aí a previdência é espetacular para isso, porque a previdência ela já é quase que por definição longo prazo. A previdência ela já é quase por definição um capital que você guarda para, né, períodos chuvosos ou períodos mais difíceis lá na frente, né? Então, a Arca de Noé e previdência casa perfeitamente bem. Como bolsa e previdência também casa muito bem, né? Porque bolsa tem que ser no longo prazo e previdência a longo prazo, Arca de Noé é a mesma coisa. Então, eu acho que a lição que todo mundo aprendeu foi assim, o impacto que a crise teve nos seus investimentos, ele na verdade ele foi plantado há 1 ano, 6 meses, 3 meses, 2, 3 anos atrás. Eu costumo dizer assim, hoje eu estou plantando o portfólio que vai performar em 2021, 2022. O que eu estou fazendo hoje eu estou plantando a semente da performance de 2022. Tá? A Arca de Noé não é o portfólio balanceado. Né? Então, como é muito difícil prever o futuro, obviamente, que acho que ninguém consegue prever o futuro, né? Assim, prever o futuro, que eu digo, comportamento dos mercados no curto prazo, médio prazo. Né? Eu sei que no ano que vem a temperatura média em janeiro, fevereiro vai ser mais alta. Né? Isso dá para prever. Eu sei que a temperatura média em junho e julho do ano que vem vai ser mais baixa. Mas eu não consigo prever exatamente a temperatura no dia, eu não consigo prever exatamente se vai chover ou não vai chover. Eu sei que o mês de março vai ser um mês mais chuvoso que o mês de julho, mas eu não sei prever que dia, quanto e tal. Né? Eu consigo prever que as ações no médio e longo prazo vão bem. Eu consigo prever que um portfólio balanceado vai bem. Eu tenho certeza que um portfólio balanceado, tenho certeza que 100 portfólios balanceados vão melhor do que 100 portfólios concentrados. Tá? Até porque no longo prazo, até porque os concentrados eles vão sumindo ao longo do tempo, porque você erra aqui, erra ali, o portfólio perde 50%, 70%, 80%, porque vai cometer muitos erros. Né? Então é isso. Então eu acho que a lição é escolha o veículo certo, e aí previdência é feijão com arroz, requeijão com goiabada, é perfeito para a tua estratégia de longo prazo. E como gestor, como investidor, tem um portfólio balanceado. Claro que o portfólio balanceado, você potencialmente sempre pode ficar frustrado. Porque no mês como esse, eu disse, nossa, eu devia ter tido tudo em via varejo.
Né? Puta, para que eu fui ter Suzano, que é uma empresa exportadora? Poxa, devia ter tido tudo em Via Varejo. Mas já no mês passado, e você esquece muito rápido, mas no mês passado, você diz, puxa, devia ter tido tudo em Suzano. Para que eu vou ter Via Varejo? Mais um portfólio com... Isso é um exemplo teórico, obviamente, né? Hipotético, mas um portfólio com um pouco de Suzano e Via Varejo, ao longo de 2 meses, foi muito melhor do que se fosse só um ou outro, porque provavelmente se você tivesse tido tudo em Via Varejo, você talvez tivesse apavorado lá nos lows de março, e se você tivesse tido o portfólio só em Suzano, você teria tranquilo relativamente, né, em março, mas estaria frustrado esse mês. Então, a Arca é um portfólio balanceado, Ju. Legal. Léo, você tem uma pergunta, né, para fazer para o Florian? Oi, Florian. Você abriu falando de um momento como esse mostra como filantropia é mais importante ainda na sociedade, nas empresas, nas pessoas como um todo. Você sempre teve uma pegada um pouco mais puxada para a filantropia, para investimento de impacto. Aí minha pergunta era, eu acho que além da filantropia, o impacto como um todo mundo deveria fazer. A gente, como Turim, a gente está acabando de concluir a doação de 6 leitos de hospital, tanto para Rio de Janeiro quanto para São Paulo, como a instituição Turim está fazendo isso, e acho que todo mundo deveria podendo fazer alguma coisa. A minha pergunta era na linha se você acha que empresas que são mais preocupadas com impacto social, com ESG, se elas se comportaram diferente durante a crise e se as perspectivas para frente são iguais ou melhores ou diferentes de empresas que têm menos preocupações ambientais, menos preocupações sociais, menos ligadas, né, nessa questão de impacto, de filantropia, de score ESG, algo nessa linha. Léo, obrigado pela pergunta. E você sabe que é um tema... Eu sei que vocês são super entusiastas, um dos pioneiros no Brasil em se preocupar com isso, e a gente também, de certa maneira, está aprendendo muito sobre ESG e tal. Assim, a questão de ESG, ela tem várias camadas, né? Tem várias nuances, mas tem uma coisa que, no final das contas, é super importante, que é que tipo de sócio você tem, né? Então, se eu estou numa empresa que é muito boa e muito preocupada com o ambiente, a sociedade, a governança, provavelmente os sócios são pessoas muito legais. Tá? Legais, né? No adjetivo, mas por falta de palavras, são pessoas legais. Pessoas das quais você quer ser sócio. Eu quero ser sócio de uma pessoa que se preocupa com o ambiente, que se preocupa com seus colaboradores, se preocupa com seus funcionários, seus clientes, seus fornecedores. Eu quero ser sócio de um cara que quer ter uma governança boa na companhia e tal, né? E a gente percebeu exatamente isso nessa crise, como você perguntou. O meu universo é um universo muito restrito, né? Eu estou vendo as melhores empresas do Brasil, né? Localiza, Renner, Itaú, Bradesco, B3, VEG, né? Localiza e tal, né? Energisa Equatorial. Então, são as melhores empresas, a grosso modo, né? E a gente tem um viés para ter empresas mais ESG no portfólio, então a gente acaba vendo isso. E elas se comportaram muito bem, né? Nessa crise, você teve 2 desafios, eu acho, para as empresas. Tá? O primeiro desafio é a questão financeira, né? De manter a rentabilidade para poder manter os empregos e tal, né? De ver o balanço, né? E, ao mesmo tempo, conseguir manter vendas, né? Obviamente, tem empresas que conseguiram manter vendas, farmácias, e-commerce e tal, mas a maioria não conseguiu. Foi muito difícil, né? E as empresas que têm um bom ESG, elas, primeiro, elas têm uma relação com o cliente melhor, então o cliente tende a preferi-las. Elas têm uma relação com fornecedores melhor, né? Se preocupar com fornecedores, porque sempre pensa o seguinte: mas a Renner está tranquila porque ela tem um bom balanço, ela pode ficar algumas semanas sem vender, porque a Renner aguenta. Mas se os fornecedores dela não aguentam, não resolve muito, porque ela vai ficar sem produto. E a Renner sempre se preocupou muito com os fornecedores. A Arezzo tem um balanço robusto. Então, tudo bem. Mas se os franqueados não forem bem, também não resolve para a Renner, para a Arezzo, né? É a mesma coisa com a Vivara e outras. Então, o fato dessas companhias sempre terem se preocupado
e cada uma no nível, obviamente, algumas são mais recentes no tema, outras são mais antigas, entre aspas, no tema, mas o fato dessas companhias, ou de uma maneira ou de outra, terem se preocupado mais, fez que na crise o cliente fosse mais fiel, leal, o colaborador fosse mais fiel, o fornecedor tivesse em posição mais robusta. Eles conseguiram ajudar o fornecedor, conseguiram ajudar os parceiros e tal. Isso faz toda a diferença, né? Porque isso vai ser lembrado. Acho que a gente vai lembrar de muitas coisas. Acho que a gente vai esquecer de muitas coisas depois da crise, obviamente, porque vida que segue, mas a gente vai lembrar de algumas coisas. E muitas dessas coisas vai ser, poxa, quem realmente esteve do meu lado? Qual foi o banco que esteve do meu lado? Qual foi o cliente que esteve do meu lado? Qual foi o fornecedor que esteve do meu lado? Né? Então, acho que as empresas ESG, que tem mais ESG, conseguiram... A gente percebe isso nos detalhes, tá, Léo? Assim... quem se preocupou primeiro em dar uma linha para os fornecedores? Quem se preocupou primeiro em ajudar os vendedores de casa a ter acesso aos clientes via WhatsApp, via algum CRM e tal, né? Quem se preocupou primeiro? Essas são pequenas coisas que fazem diferença em segurar o seu salário para garantir, para evitar mais demissões. Então, essas coisas a gente percebeu. E eu acho que é uma coisa que não está se falando muito, mas e é um tema que não é polêmico, mas é um tema muito subjetivo, que é o seguinte: a gente, pela primeira vez, teve uma crise realmente global, no sentido de que afetou todas as economias da mesma maneira. Todo mundo parou. Né? Você pode ser um país rico, como uma cidade rica como Nova York, ou uma cidade mais pobre, como, eventualmente, é uma cidade brasileira, que parou igual e está sofrendo igual. Né? Então, essa crise pegou todos os países da mesma... Foi a primeira vez que a gente viu isso. E a questão ambiental é a mesma questão. É uma questão que vai pegar todo mundo também, né? Então, eu acho que não está se falando nisso, obviamente, porque, obviamente, hoje há um senso de primeiro sobrevivência e tal, mas eu acho que isso foi mais um alerta para, se eventualmente, em algum momento, houver uma crise ambiental, que o mundo também não está preparado para uma crise ambiental maior. Algumas pessoas dizem que essa questão do vírus também é uma questão da natureza. Quer dizer, obviamente é uma questão da natureza, que é uma questão biológica, tal, não sei o quê. E tal. Então, imagine se você tiver um aquecimento global, alguma coisa assim fora de controle e tal, não sei o quê. Então, obviamente, não é para hoje, não é para amanhã, mas a gente está caminhando para isso eventualmente. Eu acredito na capacidade de inovação e empreendedorismo do ser humano, então acho que a gente consegue ir administrando essa curva, mas se não fizer nada vai piorar muito rápido. Mas sim, eu acho que as empresas com o melhor padrão ESG performaram melhor. E eu acho que ESG deveria ser um assunto mais importante hoje do que era antes, porque a gente viu o que é uma crise global onde a gente está meio assim perdido, não tem remédio, não tem suprimento, não tem o que fazer, tem que ficar em casa, né? É uma crise da natureza, é uma crise da natureza. Eu não estou querendo fazer proselitismo, não estou querendo assustar ninguém ou ser chita, não, mas acho que mas é isso, é isso. Entendeu? Então, diferente, não começou no mercado financeiro, né? Como normalmente começam as crises, é bem diferente. Exatamente, é bem diferente. Então, enfim, mas sim, eu acho que nosso portfólio foi relativamente bem, né, em relação ao mercado. Acho que por conta disso, porque as empresas que a gente tem são mais robustas. Legal. Florian, chegou uma pergunta aqui que tem a ver com a sua primeira resposta sobre balanceamento, necessidade e a importância de balancear melhor a carteira. Então, tem uma pergunta aqui sobre como que você faz isso, se você tem alguma sugestão de qual seria hoje o melhor balanceamento numa carteira de ações, que setores que uma pessoa ou fundo eventualmente deveriam ter para ter uma carteira mais balanceada agora. Boa pergunta. Pode abrir alguma posição de vocês também, que acho que é sempre interessante, enfim. Você não quer abrir todas, eu sei, mas se puder dar alguns exemplos práticos, acho que é legal também para quem eu não tenho medo ou restrição de abrir posições, não. Meu medo é sempre porque quando você escuta só um parênteses antes de responder a pergunta, isso acho que isso é importante. Porque muita gente quer dica, quer saber, é Via Varejo, é Inter, é Magalu, o que é JHSF, né? E tal. E o grande desafio é o seguinte: quando eu já cometi todos esses pecados, então, sabe, o diabo
o diabo é diabo porque é velho, não porque, sabe? Né? Então, assim, o risco de uma dica aqui, uma dica ali, que você sabe, é que você comprou, não saber por quê, a ação cai, você não sabe, aí você acha que o sujeito tem, ele não tem ainda. Tal. Então, eu gosto dessa ideia que eu sempre te falei, né, Ju, do portfólio. Diz assim, olha, compra B3 e Suzano também vai bem. Né? E eu já entro na resposta, que é o seguinte, você deveria montar o portfólio bottom-up. O que é bottom-up? Você diz assim, eu gosto da empresa tal. Eu gosto do controlador tal, tem upside, eu fiz uma análise, tal, não sei o que. Aí você viu, quando você olhou lá, perdão, você tem lá 20 empresas, por exemplo, 5, 6, aí depende de cada investidor, obviamente, né? E a gente funciona exatamente assim, a gente não tem nenhuma fórmula secreta, um supercomputador e fica lá, não. A gente faz exatamente como todo mundo faz. Então, eu tenho lá, eu gosto de B3, eu gosto, sei lá, de Localiza, eu gosto de Renner, né? E tal, e assim vai. E aí, depois de ter feito tudo isso, eu olho e falo assim, tá bom, então, digamos... E aí eu acho que dá para ter X% em B3, Y% Localiza, X% em Renner, X% em Mercado Livre, Y%, sei lá, em Banco Itaú, em XP, em BTG e tal. E assim vai. Aí eu pego esse portfólio que eu montei, porque eu gosto individualmente de cada empresa. Eu digo, poxa, peraí, o que significa esse portfólio? Em termos de diversos fatores, que a gente chama de fator de risco. Né? Então, por quê? Porque eu posso gostar de 10 empresas. Tá? Eu vou pegar alguns exemplos hipotéticos, só para fazer o ponto. Magalu, Meli, B2W, Via Varejo, Ering Têxtil, Lojas Renner, tá? Marisa, Riachuelo. Tá? Eu gosto de cada uma delas, hipoteticamente, individualmente. Só que quando eu for olhar, opa, peraí, meu portfólio inteiro está enviesado para empresas de alto beta, empresas que dependem muito da taxa de juros, empresas que dependem muito da economia. Eu gosto de cada uma delas, mas meu portfólio não está balanceado. Claramente, se você tiver uma crise, tiver um aumento de juros, uma crise econômica, esse portfólio todo vai sofrer. Fazer o outro extremo. Eu posso gostar de Vale, Petro, Vale, Suzano, Klabin, CSN, Usiminas, né? E tal. Eu olho e falo assim, poxa, peraí, esse portfólio está todo enviesado para o dólar. Né? Se o dólar cai, o real se aprecia, eu vou perder dinheiro nesse portfólio. Então, o ideal é você começar de baixo para cima, mas você fala assim, opa, peraí, então eu não vou fazer o seguinte, eu não vou ter tanto assim em, sei lá, em B2W, em Mercado Livre, tal, acho que eu vou ter um pouco menos, vou ter um pouco mais de Suzano, porque eu consigo balancear por fatores de influência, fatores de risco, entendeu? Sempre olho assim, poxa, meu portfólio está muito enviesado para esse lado aqui, porque se eu tiver CSN, Petro, tipo, CSN, Vale, Suzano, e assim vai, BRF, é tudo dólar, a grosso modo. É o rabo balança o cachorro. O dólar vai balançar o cachorro dos momentos. E não é balanceado. Você pode querer ter, não tem problema nenhum, mas você não pode achar que tem um portfólio balanceado. Então, a gente faz exatamente assim. E eu sempre te falo, né, Ju, assim, eu gosto de XP, que tem um beta um pouco mais alto, porque eu tenho Suzano no portfólio. Mas eu tenho Suzano porque eu tenho XP. E assim vai. Eu vou construindo esse portfólio e fica um portfólio de tudo que eu gosto individualmente, mas que a composição faz sentido. Não é ciência de foguete. Não precisa ter a gente tem um super modelo, aquela história toda, fatores de risco. Mas é bom senso. É bom senso. Entendi. E XP e Suzano são exemplos reais ou são hipotéticos? São exemplos reais. Não, são exemplos reais. Legal. Beleza. Léo, você tem alguma outra pergunta para fazer? Tenho sim. Nessa linha de composição do portfólio, Florian, você acha que, em função da crise, pode ter alguma mudança significativa de estilo de vida do consumidor ou alguma mudança de hábitos da população de modo geral que você, não olhando simplesmente para a construção do portfólio agora, pensando na performance de 22, como você falou, mas pensando mais numa tendência mais longa, de mais longo prazo, você imagina um rebalanceamento desse portfólio? Ou se é muito cedo para falar, ou se você já imagina um rebalanceamento desse portfólio que possa englobar essas novas preferências, essas novas
hábitos populacionais em função sei lá, hoje a gente está tendo o Covid-19, não sei se vai ter o 20 daqui a pouco, ou se daqui a 5 anos tem uma outra pandemia. Você acha que vai ter uma mudança de hábitos da população que justifique uma mudança, um shift no portfólio para alguma outra direção? Léo, é uma excelente pergunta, porque a gente mudou, né? Assim, aqui um exemplo prosaico, eu ia lá no Shopping Guatemi e tal, ia lá no Nespresso, comprava meus cafés. Agora está tudo... Eles estão entregando aqui. Eu pensei, pô, será que eu preciso ir lá no shopping comprar um Nespresso? Eles entregam aqui, né? E assim vai, né? As pessoas estão se acostumando a usar mais essas plataformas de entrega, iFood, Rappi, e assim vai, né? Log. Então, acho que algumas coisas... Eu vou fazer eu acho que nada vai mudar, mas muitas coisas vão se acelerar. Tá? Quando eu falo nada vai mudar, porque eu acho o seguinte, eu acho que quando você está no meio da situação, você, não, realmente, dinheiro não é importante, saúde é o que interessa, eu tenho que fazer não sei o quê, papá. Aí, rapidinho as coisas melhoram, as pessoas voltam a consumir, voltam, sabe? Eu tenho, pô, para que ter carro? É dinheiro jogado fora. O cara já vai lá e compra o carro. Porque isso não é... Porque é a natureza do ser humano, ponto. Né? Sabe, tá lá no low, puta, eu tinha ações, não dá para ter ação, porque, puta, eu não aguento, eu sou um babaca, eu comprei ações e tal, lá no low. A bolsa é melhor, cara, pô, tem que ter mais ação, podia ter comprado e tal, não sei o quê. Então, é a vida como ela é. É a vida como ela é. Lá no low, novamente, eu já passei por tudo isso, então falo de cátedra. Assim. Então, lá no low, não, realmente, eu exagerei. Não devia ter tido tantas ações. Puta, será que eu vendo? Não vendo. Aí o mercado sobe 3, 5 dias, eu devia ter comprado. Vou comprar. Então, o sujeito estava apavorado, queria vender, agora quer comprar. É natural do ser humano. E o ser humano é assim há milênios. E não vai mudar, e não é isso, não vai ser isso que vai fazer a pessoa mudar. Né? Obviamente, no começo, você tem mudanças. Né? Mudanças causadas, primeiro, por menor renda, mais desemprego. Não tem jeito. Né? Os hábitos mudam, como eu te falei, de alguma compra, eu posso comprar via online, não preciso. Né? Eu lembro que quando teve a crise da energia elétrica, lá atrás, 15, 20 anos atrás, as pessoas trocaram as lâmpadas por LED. Muitas pessoas, quem podia. Né? E passaram a tomar um banho mais rápido, não sei se você lembra, banho de 5 minutos, banho de 4 minutos e tal, não sei o quê. Né? E levou assim, 1 ano e meio o consumo voltar ao que era antes, porque as pessoas se acostumaram. Não vou botar a lâmpada de volta, a antiga que gasta mais, deixa de LED. Eu me acostumei a tomar um banho de 5 minutos, para que vou tomar um banho de 20 minutos? Né? Então quando eu falo nada vai mudar, acho que eu digo assim, muito pouco vai mudar no médio e longo prazo, porque as pessoas vão voltar ao normal, as pessoas querem ir ao cinema, as pessoas querem ter um consumo, sabe, prazeroso, as pessoas querem comprar um sapato novo, as pessoas... Hoje em dia, ninguém está comprando sapato porque não está nem... eu estou usando tênis, porque eu estou aqui em casa de roupa de ginástica, não fico de... Né? Mas vai voltar. O que eu acho que vai acontecer, como eu falei no começo, é que as tendências vão acelerar. Né? A questão de e-commerce é uma delas. Né? Assim, já é uma tendência de crescimento de e-commerce. Muitas pessoas que não tinham o hábito de comprar no e-commerce, ou porque não são nativos digitais, ou porque têm dificuldade, então, tiveram que aprender. Então, quantas pessoas não ajudaram os avós? Né? Dizem, pô, vó, entra aí. Mas como é que entra, meu filho? Quantas pessoas não ensinaram os avós a usar Zoom agora? Não é verdade? Né? Pô, vó, entra aqui, mas aperta onde? Mas precisa de senha? Não precisa, vó, aperta ali. Tira do multi, vó. Né? Então, pô, minha avó, mas assim, muitas avós, ou minha sogra, meus pais, e nunca usaram o Zoom, estão usando agora. Então, essas tendências vão se acelerar. E-commerce. O que a gente chama de financial deepening, né? Que é esse ganho de market share das plataformas digitais, a migração do investidor para ativos de maior risco, mais sofisticados, a diversificação dos portfólios dos investidores, aqui no Brasil, inclusive lá para fora, e tal. Isso vai se acelerar, eu acho. Né? Então, Léo, acho que o ser humano vai voltar a ser ser humano, vai voltar, quando a bolsa sobe, vai querer voltar a comprar ações, quando a bolsa cai, vai se apavorar de novo. É da natureza do ser humano. Eu acho que a gente vai sentir um pouco... Eu vou sentir, por exemplo, eu estou aqui, eu sinto falta... Eu estou em casa, né? Tenho estado em casa, obviamente. Eu sinto falta da interação com meus colegas de trabalho. Né? E muita coisa surge dessa interação. A gente
né? Esquece um pouco, você está lá, vê uma coisa, pessoal, vocês viram isso aqui? Eu vi, surge uma ideia. Né? Eu não faço aqui porque, peraí, pessoal, vou fazer um Zoom que eu li uma coisa aqui. Então, não é assim que funciona. Então, eu sinto essa falta dessa interação, dessa troca. O americano tem um termo que eu acho genial, que é a polinização de ideias. Que, sabe, você tem uma ideia, nasce aqui na Maria, vai para a Raquel, que a Raquel vai para o João, do João vai para o Pedro, do Pedro vai para a Mariana, tal, não sei o quê. Isso aí te perdeu um pouco nesse ambiente de Zoom, desculpa, de trabalhar em casa, né? E tal. Mas, por outro lado, também eu sei que quando eu voltar para a história, eu vou sentir falta de, eventualmente, ajudar meu filho no dever às 3h, que eu estou fazendo. Às 3h, meu filho me chama, meu amor, e aí, como é que você está? Sei lá, se você fez uma reunião, você levanta, vai ao toalete, vai ao banheiro, vai pegar uma coisa na geladeira, né? E tal. E aí, filho, está fazendo? Pai, me ajuda aqui, então, não sei o quê. Eu vou sentir falta disso. Eu acho que eu vou sentir mais falta ainda. Meus filhos são maiores. Mas eu tenho vários amigos que têm filhos de 7, 6, 5 anos. Esses vão sentir muita falta, porque papai está em casa agora o dia inteiro, né? Pô, papai, o que eu nesse grupo. Você está nesse grupo? Eu também. Eu acho que os filhos de vocês, meus também vão sentir falta, mas são um pouco mais velhos, entendem mais, 17 anos, 12 anos, tal. Mas os filhos menores vão sentir falta. Então, acho que a gente vai mudar algumas coisinhas, mas o ser humano, a natureza não vai mudar. E, Florian, para continuar nessa linha assim, de mudanças e comportamento na crise, lá no começo de março a gente fez um evento junto, até era um evento do Fora da Curva, e era assim, era o começo de março, então era o auge do pânico ali no mercado financeiro, aquelas sequências de circuit breaker e tal, o negócio estava muito forte no mercado financeiro e ninguém sabia muito o que esperar, assim, era um momento muito de tensão, e eu lembro que na sua palestra você falou muito disso, com os outros gestores, pô, não estou dormindo, quem que não está dormindo? Você estava dormindo, na verdade, as outras pessoas, quem que não está dormindo, quem que está tenso, como é que as pessoas estão reagindo a isso? Eu queria que você falasse um pouco de como que foi enfrentar esse momento super turbulento e o que você tirou de lição também. Enfim, você já enfrentou várias crises no passado, você tem as suas lições de outras crises, mas eu sei que quando vem uma nova crise, muitas das crenças são colocadas em xeque. Eu queria saber como que você enfrentou isso, se alguma lição foi colocada em xeque, se aprendeu alguma coisa nova e o que você tem para ensinar para as pessoas nesse sentido. É o seguinte, acho que eu vou fazer um jabá também, se vocês fizerem um jabá, eu vou... Engraçado que a gente lançou esses vídeos com a entrevista do Jorge Paulo, né? Minha filha está entrevistando, então, não sei o quê. Sim. E ela pergunta isso para ele, assim, fala o medo, essa crise, assim, olha, ele falou assim, a gente eu já passei por, ele passou por mais que a gente, obviamente, porque tem mais tempo de mercado financeiro que a gente. Eu já passei por tantas que a gente se acostuma. E acho que no nosso caso também. Se você estava com o portfólio balanceado, tem confiança nas companhias, você não fica imune. Eu também fiquei sem dormir, acordava 6 da manhã, 5 da manhã, assim, olho assim, não conseguia. Aí você pega o celular, então acabou o seu sono, né? E você fica vendo o que acontece na Ásia e tal, é uma loucura. Então, é normal, não adianta achar que não, eu tenho gelo correndo nas minhas veias. Ninguém tem isso, né? E se tiver meio gelo, não está entendendo bem, porque a gente administra dinheiro dos clientes. Então, você pode nem estar tão... você não está nem só preocupado com o seu patrimônio, mas está preocupado com o patrimônio dos clientes, principalmente, né? Aqui eu gosto de dinheiro de clientes, obviamente. Então, você fica um pouco fragilizado, mas você se acostuma. Você... sabe, esse caso é diferente, mas você sabe que 95% dos medos que você tem não acontecem. Sabe que a história, 95% das coisas que achei de ruins que aconteceram comigo não aconteceram. Eu me preocupei à toa. Esse é um caso diferente. Esse aconteceu, na verdade. Você sabe que você consegue recuperar. Porque o meu maior medo não foi a questão financeira, porque o dinheiro se recupera, trabalha e volta. Esse tem uma questão de saúde, né? Eu tinha uma época, lá, como você falou lá, hoje em dia também, mas lá no início de março, eventualmente, que você botava a mão na testa e está meio quente, já estou com a Covid. Você dava uma tossezinha, será que eu estou, será que eu não estou? Então, tinha uma fragilidade de saúde, você, sua família e as pessoas mais próximas, que até hoje tem, né? Porque a questão passou, né? Mas, enfim, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que eu vou voltar na primeira pergunta, porque é o cerne da questão, Ju. Quem entrou nessa crise com portfólio balanceado se preocupou, é certo se preocupar. Eu costumo dizer, não ache que
gestor do fundo XPTO, e todos estão no livro. Tirando que todos que estão naquele livro, dos fora da curva ou no fora da curva, ficaram fragilizados. Todos ficaram com medo, todos ficaram assustados, todos perderam o sono de uma maneira ou de outra, tá certo? Lá tem de A a Z, né? Tem de Armínio até Luiz Tuberger, André Jakurski, todos ficaram assustados. E é bom que fiquem mesmo, porque foi uma crise grave, é uma crise difícil, e a gente tem que ficar assustado, tem que ficar preocupado, né? Mas eu também costumo dizer que nada é como um dia após o outro, né? Então, a diferença de quem entrou com portfólio balanceado, relativamente diversificado, e quem entrou com tudo no negócio é o comportamento ao longo da crise. Legal. Agora a gente vai começar com algumas perguntas sobre previdência. O Léo tem uma pergunta para fazer sobre isso e o Roberto tem várias também sobre o assunto. Então, Léo, quer começar? Claro. Da minha parte, conversando mais cedo com o Thiago, os fundos do VRB, né? O VRB tem o fundo de previdência e tem o fundo 555, né? O não previdência, o fundo que é o primeiro fundo. A família VRB, ela teve um fluxo positivo de aporte no ano, de balanceado, mais ou menos 50% na previdência, 50% no 555, sem ser previdência. Queria saber, em relação a você, muitos gestores, quando começaram a migrar para ter estratégia de previdência, tem a questão da diversificação do passivo, um passivo mais resiliente, teoricamente. Eu queria saber se na prática, você viu efetivamente o passivo de previdência se comportando diferente em relação ao passivo não previdência, e como é que foi a dinâmica dos clientes, como se tiveram resgate, fluxo positivo ou negativo quebrado nas duas estratégias, na 555 e na previdência. Legal. A gente teve fluxo positivo nos dois produtos, tá, Léo? Então, assim, é difícil saber. A gente não teve esse tipo, saiu de um e manteve a previdência. Havia uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação em relação ao comportamento do investidor pessoa física durante a crise. O investidor de fundos de plataforma e o investidor pessoa física direto. Provavelmente você teve mais de 1 milhão de CPFs novos na Bolsa nos últimos, 12 meses, 1 ano e meio. E havia uma dúvida real de como é que esse pessoal vai se comportar na primeira crise. E todo mundo se comportou muito bem. Não sei se de forma consciente ou, às vezes, muitas vezes, tipo assim, puxa, já tomei o prejuízo, não vou fazer nada. Mas, a verdade é que todo mundo se comportou super bem, foi uma grata surpresa. Acho que é muito em cima, acho que por vários motivos, mas dois que eu sei que são com certeza. Um é que aquela foi muito rápida. Quando a pessoa viu, já tinha perdido 10%, 20%, 30%. Né? Segundo, que é aquela história, você está na frigideira, você pula da frigideira, vai cair no fogo, que é o CDI negativo, de certa maneira, né? Porque a inflação de muitas pessoas não é 3,5%, 4%, 3,75%. Né? Se você viaja uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos para fora, tem alguma despesa em dólar, não sei o quê, com esse dólar, a tua inflação não é 3 e pouco. E na verdade, líquido de imposto não é 3, tem imposto em cima do CDI, né? Se você é investidor. Né? Então, o comportamento dos investidores foi muito bom. Eu acho que essa alta de abril também foi muito importante, porque, como eu falei, o ser humano volta a ser ser humano. Quando cai, fica apavorado, quando sobe, fica ganancioso. É normal, todos nós somos assim. Né? Essa alta de abril ajudou muito, porque deu uma... peraí, que bom que eu não saquei, vou esperar e tal. Né? Então, enfim, resumo da ópera, o componente foi muito bom. Eu acho que as pessoas... Até a mesma coisa mudou na Bolsa. Assim que, quando você comprava a Bolsa 30 anos atrás, era o quê? Eu vou falar alguns nomes que já não existem mais, mas era Mannesmann, né? Era Telesp, era Light. Light existe hoje, mas era Light, era CSI, era Usiminas, era assim, umas coisas assim que tipo, você não tinha muito relacionamento com essas companhias. Né? As pessoas nem sabiam bem o que a Mannesmann fazia. Né? Então, você comprava a Bolsa, era um ativo um pouco assim,
É quase que como se diz por aí, uma lata de sardinha, né? As pessoas é simplesmente um instrumento para comprar e vender. Hoje em dia, quando você investe no fundo de ações, ou quando você compra ações direto, ou fundo de previdência, que é ações, né? Você olha, você sabe que o gestor tem, eu deveria saber, né? Deveria se informar, mas você sabe que o gestor tem. E você vê, não, o gestor ele tem B3. Pô, essa B3 é tranquila, porque, poxa, ela está, obviamente, sofre como todas as outras, porque o prêmio de risco, perdão, subiu no Brasil, mas os volumes estão aumentando, ela é boa empresa, robusta, eu quero ter B3. Eu tenho, sei lá, Ambev, pô, eu gosto de Ambev, a empresa sólida, está ajudando e tal. O fundo tem Localiza, também gosto. Então, as pessoas têm um pouco mais de conforto, porque elas não têm boa parte dos investidores não vê mais aquele investimento como uma caixa preta, sabe? Assim, o que você tem? Sei lá, é bolsa. Bolsa cai e sobe e tal, depende do Jornal Nacional, depende do que acontece. Não. Quando a Juliana me perguntou se eu estava dormindo tranquilo, não, eu falei assim, não estava tranquilo, mas também não estava apavorado, porque todo dia que eu fazia, eu olhava lá, o que eu tenho no portfólio? Tem empresa sei lá, Suzano, ela até se beneficia do dólar mais alto. Suzano é eficiente, tocada por gente competente, gente séria, não sei o quê. Então, eu sei que essa companhia ela está bem, a ação pode sofrer hoje, pode sofrer amanhã, mas eu sei o que eu tenho. Se eu tivesse simplesmente o índice Bovespa, eu falo assim, puxa, mas se amanhã acontecer isso, pode cair, pode subir, sei lá. Então, eu acho que é um pouco isso. Então, acho que o comportamento foi muito bom dos investidores, tanto em previdência quanto nos fundos em geral. A minha impressão na média, tem gente que sacou, tem gente que investiu, mas na média o comportamento foi muito bom. Legal. Roberto, tem uma pergunta? Boa noite, Gil. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez nessa live aqui do VRB. Eu gosto de reforçar que eu sou entusiasta muito grande do VRB. A gente tem um orgulho muito grande de ter ele na XP Seguros. Ele foi nosso primeiro FOF previdenciário da seguradora e, além disso, é o primeiro FOF com mote social do Brasil. Então, a gente tem bastante orgulho dele, está indo super bem, um flow bastante positivo, está um sucesso de captação. Florian, muito boa noite. Primeiro, eu queria agradecer muito a parceria, não só no VRB, mas também a gente está sendo parceiro aqui em outras frentes importantes também na seguradora com os fundos previdenciários. A minha primeira pergunta é um pouco genérica, até remete um pouco também à questão atual da crise da volatilidade, tá? Com relação aos cenários econômicos, que impacta, obviamente, a preocupação dos investidores, impacta também a preocupação com o longo prazo, tá? Dado toda a incerteza, enfim, do cenário que a gente vive hoje. Nesse sentido, eu queria saber de você, Florian, qual a sua visão do portfólio de renda variável e o que ele pode agregar para o futuro, dado que a Previdência, na verdade, na minha percepção, deveria ter muito mais alocação em risco-on, dado que ela é a longo prazo e deveria ter um perfil de investimento um pouco mais agressivo. E a gente também observou nessa crise que, naturalmente, nosso portfólio, como um todo de Previdência, foi muito mais resiliente. Perfeito. É o seguinte, Roberto, eu acho que a beleza da Previdência, eu falei que era requeijão com goiabada, é o seguinte, porque quando você entra em Previdência, você, a princípio, já sabe que você está pensando no longo prazo, né? Não é assim, tipo, não vou botar um fundo, eu não vou botar dinheiro na Previdência porque eu estou achando que essa semana a bolsa vai subir e tal. Não, eu estou botando na Previdência porque é a minha Previdência, né? O meu planejamento de longo prazo é o que me faz dormir tranquilo. Nessa crise, quem tem investimentos em Previdência, por mais que eles tenham oscilado, não, eu tenho a minha Previdência guardada ali, né? É muito menos especulativo e muito mais, não, eu tenho lá a minha Previdência guardada. Ufa, que bom, porque eu não sei como é que vai ser o meu negócio, infelizmente, eu não sei como é que vai ser o meu emprego, eventualmente, meus investimentos diretos estão sofrendo, mas a Previdência, eu tenho aquela Previdência para tomar conta da minha família, para tomar conta do meu futuro, né? E se aquilo é para tomar conta do teu futuro, é longo prazo. E as ações no longo prazo, elas vão performar muito bem, naquela história. Eu falei, eu não sei como é que vai ser, o lucro da Renner no segundo trimestre do ano. Não sei como é que eu tenho alguma noção de como é que vai ser no ano, mas eu sei que daqui a 5 anos vai ser maior. Eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai ser bem maior, né? Então, por quê? Porque tem uma dinâmica natural nas economias das empresas, os empreendedores estarem sempre investindo, sempre crescendo. E no Brasil tem uma outra dinâmica, que é a dinâmica de ganho de market share,
dessas companhias líderes, né? Assim, o Brasil tem uma peculiaridade, e como muitos mercados emergentes, onde nas crises os fortes ficam mais fortes. Novamente, ninguém está feliz com essa crise, a crise é terrível para todos nós, obviamente, mas as nossas empresas vão sair mais fortes relativamente, tá? Assim, né? Porque quando você tem uma economia indo muito bem, muito crédito, tal, não sei o quê, surgem mais competidores, tem mais competição por pontos de venda, tem mais competição por terrenos, no caso das construtoras, tem mais competição de novas empresas vindo, e essa competição vai diminuir, né? Então, provavelmente, infelizmente, alguns competidores da Renner não vão sobreviver nessa crise, alguns pequenos, obviamente, né? Não os grandes. Então, essas empresas vão bem no longo prazo. Então, se você... Lembre-se, e volto na questão do CDI, né? Esse CDI hoje, não sei qual é o CDI daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas claramente esse CDI hoje, você está perdendo um pouco de poder de compra, eu acho, se você é um brasileiro investidor que tem algum patrimônio, né? Porque você viaja, sei lá, eu não acho que as prestações, sei lá, as prestações de colégio privados vão ser reajustadas em, sabe, vai ter um reajuste maior do que o CDI no ano que vem. Então, enfim, eu acho que tem que ter ações, previdência. Você sabe que os nossos fundos eles têm um prazo de resgate um pouco mais longo que a média. Os fundos FIC-FIA, né, o FIA. E alguns investidores reclamam disso. Assim, poxa, mas por que você tem um prazo mais longo? Né? Podia ser liquidez diária, sei lá, semanal. Assim, olha, é bom para você que o prazo seja mais longo. Mas por quê? É bom porque se você tivesse liquidez diária, talvez você tivesse resgatado o nosso fundo lá em março, nos piores momentos. Porque quando há uma crise, a pessoa quer fazer alguma coisa. Tem que fazer. E o pior mundo é quando teus amigos estão fazendo alguma coisa, você assim, nossa, está todo mundo sacando e eu não estou. Você tem que fazer alguma coisa. E se você, a princípio, não pode, né? Obviamente que você pode, tanto a Previdência quanto qualquer fundo, você poderia, mas quando a princípio você não pode, aquilo te evita que você faça besteira, geralmente, na baixa. Né? Então, eu diria o seguinte, se todo mundo tivesse liquidez instantânea nos seus fundos todos, em março teria tido muito mais saques. Como não tinha, né? Nosso fundo é 60 dias, por exemplo, não o fundo, né, que está nas plataformas maiores. Eu falei assim, poxa, se eu pedir hoje, eu vou saber que é 60 dias. Não, vou ficar. E foi bom, porque o mercado voltou uma parte. Então, enfim, por isso que eu falo, previdência e ações, previdência e investimento a longo prazo, previdência e patrimônios, requeijão com goiabada, é o veículo ideal. Perfeito. Acho que aquela questão de separar o que é liquidez de emergência, né, o que é longo prazo, né? Claro. Em termos educacionais. Floriano, tem mais uma pergunta. A Constellation ela tem ações bastante legais aí de aproximar o jovem do mercado financeiro por meio de conhecimento, educação financeira, que eu acho que é bastante importante. A VRB também tem esse mote, né? Ela impacta naturalmente bastante os jovens, né? Nessa questão de evolução do país. Na Previdência, a gente também vê cada vez mais o produto também sendo muito mais ofertado para os mais jovens, com essa visão a longo prazo. Na sua visão, você acha que o país agora ele passa a mudar um pouco esse mindset de alocação de longo prazo e a Previdência, de fato, ela é incluída, na verdade, nesse contexto mesmo de planejamento completo de longo prazo? Olha, eu acho que as pessoas estão tendo que ir para as ações, estão querendo ir para ações porque querem participar um pouco do crescimento da economia, ou estão sendo forçadas também, de certa maneira, por conta do juro baixo. Isso, os jovens, como eu falei antes, eles estão se interessando porque eu quero ter ações de... Puxa, eu interessa em ter ações de Natura, eu tenho interesse em ter ações de XP, por exemplo. Né? Eu tenho interesse. Pô, legal, eu conheço, eu quero participar e tal, coisa mais acessível. Você tem, através... A Infomoney é um excelente exemplo disso. Você tem mais acesso à informação hoje em dia. Né? Pessoas, os Thiagos, eles são influenciadores, eles falam com esse jovem melhor do que... Pois quando eu comecei no mercado financeiro, o mercado financeiro é uma coisa chata, é uma coisa meio de velhos engravatados, um negócio meio hermético, sabe? Assim, difícil para o jovem entender. Não era atraente para o jovem o mercado financeiro. Hoje, você tem muito mais conteúdo, é muito mais divertido, é muito mais legal. Você vai no YouTube, o que não falta é conteúdo no YouTube bem feito. Você tem pessoas que falam
para o investidor, se tem pessoas, sei lá, de 20, 30, 40, 50, 60 anos falando para o investidor, então é muito mais acessível. Então, acho que o jovem sim está se interessando. Eu acho que boa parte, acho que a maioria realmente do conteúdo é um conteúdo saudável no sentido de insistir no longo prazo, insistir no conhecimento, tá? Então eu sou amigo de vários, somos parceiros, adoro, né? Somos parceiros e tal, e eles têm uma... Caiu... Oi. Opa, Acho desculpa. que caiu sua imagem aqui. Voltou, beleza, desculpa. Beleza, voltou, imagina. Eles são parceiros e tal, então eu acho que sim, eu acho que o jovem... Isso tudo, só para terminar, Roberto, isso é muito legal, porque você passa a ter jovens mais engajados, porque a partir do momento que você vira acionista, você começa a se interessar pela empresa, você começa a se interessar pela economia. Opa, peraí, mas, poxa, pai, essa crise, como é que vai afetar a minha companhia? Opa, peraí, mas o governo vai ajudar ou não vai ajudar os empresários? Né? O cidadão, o investidor, ele tende a ser o cidadão mais engajado e mais interessado. Ele começa a acompanhar as notícias, né? Começa a ler os jornais de negócios, ele começa a acompanhar a mídia especializada, ou impressa, ou digital e tal. Então, eu acho muito legal esse negócio, muito legal. Na minha época era difícil, porque não tinha informação. Na minha época só tinha Gazeta Mercantil. E aí, pô, quem é que comprava Gazeta Mercantil? Tinha poucas bancas, não é que você qualquer... Quem é o jovem que ia lá comprar a Gazeta Mercantil para ler aquilo tudo hermético, sabe? E hoje em dia, os jornalistas, os influenciadores falam muito mais com o jovem e com a pessoa física do que falavam antes. Legal. Eu queria aproveitar um gancho aqui do que você falou um pouquinho antes, né, de fazer besteira no meio da crise, das necessidades das pessoas até se protegerem disso. Chegaram umas perguntas aqui no sentido oposto, quer dizer, se a crise foi um bom momento para agir no sentido inverso, então aproveitar as oportunidades que surgiram para comprar. A gente fez outras lives aqui, as opiniões são meio divergentes, assim, alguns gestores acham que sim, que é um momento para aproveitar a baixa e comprar ações de boas empresas, e outros gestores acham que é cedo para tomar uma posição e mudar de investimento agora. Eu queria saber o que você acha. Você aproveitou a crise para fazer compras? É o seguinte, eu acho que depende muito como eu falei, de onde você vem, né? Se você vem, puxa, eu tenho 100 unidades monetárias e eu tenho 95 em ações, a pessoa não tem nem chance de comprar um pouco mais. Se eu tinha 5 unidades monetárias de 100, poxa, eu ainda tenho... Então, depende muito. Você entendeu o que eu estou dizendo? Assim, tipo, a compra. Aí o cara já está 90% comprado, vai comprar mais, então é um erro. Se eu digo, não compra, o investidor que tinha 5% só, acho que pode comprar. Então, se você está abaixo do peso médio que você acha que você poderia ter ou deveria ter, você pode comprar. Se você está acima, não, eu não compraria. Você me conhece. Eu refuto em dar respostas simples para problemas complexos. Sabe que não, vamos comprar. E aí o sujeito tem lá 99% em ações, ele compra e está errado. Né? Então, a resposta é assim, se você tem caixa, quando falo caixa não é se meter o dinheiro, se você tem, numa linguagem pedestre, bala na agulha, se você tem... Né? Se você tem capital disponível e está querendo comprar, acho que é uma boa compra. Obviamente, não sei se é amanhã, se é ontem, porque, eu quero comprar um papel tal. No dia sobe 10, já ficou meio... Mas eu acho que é um momento interessante pensando no longo prazo. Se você não tem bala na agulha, mas está ganancioso, mas espera aí, está subindo, tem que comprar, então está errado. Entendeu? Então, não tem resposta simples para esse problema, porque o problema é complexo. E é muito individual. Então, se eu já estou bem comprado, está tranquilo. Né? Não precisa... Lembre-se, provavelmente você estava um mês atrás assustado, agora você está, não, eu devia ter comprado, tal, não é nem uma coisa nem outra, nem é para ter apavorado um mês atrás, também não é para estar muito ganancioso hoje, porque vai ser difícil a situação. A gente vai sair dessa crise com muitas feridas, né, econômicas, principalmente desemprego no CPF e, entre aspas, no CNPJ. Né? Muitas empresas, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Tomara que não, mas vão ficar pelo caminho. Então, não vai. Eu acho que vão ter muitas oportunidades. Está pouco alocado, pode comprar. Está bem alocado,
ou muito alocado, não compraria agora, porque vai ter volatilidade ainda. Legal. Acho que o Thiago tem uma pergunta também para fazer para você, né, Thiago? Tem, Juliana, obrigado. Florian, a gente vive um momento de estabilidade política muito grande. A gente tem eleições daqui a 2 anos. Como convencer o investidor da Previdência, o investidor brasileiro, a ter visão de longo prazo, num país tão estável como o nosso? E a Constellation tem uma base relevante de investidores estrangeiros. Como é que você conseguiu convencê-los a investir no Brasil? Deixa eu só botar aqui, ajustar aqui, fica melhor para vocês. Espera aí. Pronto, ficou melhor. Pô, Thiago, essa pergunta é ótima. Vou começar pelo investidor estrangeiro. O Brasil tem uma questão paradoxal interessante. Por um lado, ele é um país um pouco cruel com o investidor pela volatilidade, né? Ruído político. Poxa, sendo bem franco, né? E eu não estou falando do ruído dessa semana, eu não estou falando que nada disso. Mas se você imaginar, desde 2015, são 5 anos, nossa, a gente teve um impeachment, teve um presidente, tivemos vou dizer assim, todo o processo de impeachment que foi ruidoso. Aí tivemos o impeachment, aí entrou outro presidente. Esse presidente também teve um processo ruidoso mais para o final, lembra daquela questão do Joesley e tal, não sei o quê, papapá. Aí tivemos uma eleição que também foi ruidosa, né? O ano passado foi um ano mais calmo, né? Aí esse ano voltou a volatilidade política, então para o investidor estrangeiro ele olha e fala assim, nossa senhora, haja paciência, porque, né, ele, lembre-se, ele só ouve o ruído lá de fora, né? Não é que ele tá, a gente aqui meio que releva muita coisa, isso aí, pô, tá bom, vai. O estrangeiro não, né? Por outro lado, ele gosta muito das companhias, ele admira muito as companhias brasileiras, a gestão das empresas, né? E eu costumo dizer, a gestão do Itaú, XP, BTG, Localiza, Lojas Renner não deve nada à gestão das empresas semelhantes lá fora. Eu não acho que mas a gestão da Macy's é muito melhor que a da Renner. Não é. Porque a gestão da Avis é muito melhor que a Localiza. Não é. Porque a gestão do JP Morgan é melhor que a gestão do Itaú. Não é. São todas muito boas e os brasileiros estão muito bem. E o estrangeiro sabe isso, né? Tem setores que a gente é muito melhor. A Ambev, obviamente, é uma gestora, é uma companhia de cerveja melhor do mundo em termos de gestão. Então, a Embraer é espetacular como companhia, né? Algumas empresas de carne têm uma gestão muito boa, né? De carne que eu digo as empresas, né, de proteínas animais e tal. Então, o estrangeiro fala assim, nossa, aquele Brasil, puxa, é difícil, como macro. A moeda, isso está refletido na moeda. Você pode dizer assim, mas o ruído político é besteira. Pode ser sim, mas a moeda não é. Olha o que acontece com o real. O real é a pior moeda esse ano, né, das moedas relevantes, obviamente, né? E tal. Mas ele é persistente porque ele gosta das empresas. É um pouco a gente também. Você pode dizer assim, o macro eu sou um pouco... é mais difícil para mim, mas eu sou persistente por causa das empresas. E é verdade. A Localiza teve um desempenho melhor. A Localiza, sei lá, a Localiza, Renner, Lojas Americanas, Raia do Brasil, triplicaram o lucro durante essas histórias todas que eu te falei de recessão de 2015, 2016, confusão para lá e para cá, mensalão, crise lá no Nasdaq, crise Global Financial Crisis, da Lehman e tal. Essas empresas Naturas, Itaús, duplicaram, triplicaram os casos de lucros nesse período todo, entendeu? Então, o estrangeiro vê isso. Porque Brasil pelo Brasil é duro. E não é, obviamente, não é agora, não é esse presidente, aquela presidente, aquele outro presidente, esse partido, aquele outro partido, não é nada disso. 20 anos o Brasil foi complicado, né? E passou por vários partidos, vários presidentes, sempre e gerou teve muito ruído político. Mas ele fala assim, Flávio, tudo bem, eu até topo o ruído político, mas é porque eu gosto muito das empresas. Legal, Florian. Acho que foi um bom jeito de encerrar. Até veio um comentário legal aqui, positivo, falando que eu concordo totalmente com você. Temos casca. O brasileiro tem casca. Acho que é isso aí. Bom, eu queria agradecer, Florian, foi ótimo, como sempre. Um prazer conversar com você de novo. Queria agradecer ao Léo, ao Roberto, ao Thiago. E lembrar que a gente vai fazer uma série de lives, enfim, esse projeto continua pelo menos até julho, toda quarta-feira a gente tem live com grandes gestores aqui no Infomoney em parceria com o VRB. Então, muito obrigada. Thiago, você quer falar alguma coisa para encerrar também?
Está no mudo, Thiago. Perdão. Acho que agora liberou. Eu queria agradecer o Florian, agradecer o Léo, Roberto, Juliana, pedir para o pessoal acessar www.vrb.org.br. A gente vai sortear 10 livros fora da curva e semana que vem a gente está de volta, quarta-feira, 7 horas. A gente vai entrevistar o Valdir Serafim, da Nave. Obrigado novamente, excelente noite e que todos fiquem super bem em casa nessa próxima semana. Muito bom. Um abração.